Amém, meu irmão? Eu quero que você aprenda esse segredo de quê? De guardar o seu coração como a sede, como a raiz da fé ou da incredulidade. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se eu quiser saber se meu coração está cheio de fé ou de dúvida, é só eu observar as palavras que eu tenho falado. Olha o que está escrito aqui, você vê que o coração tem boca, que o coração fala. Deuteronômio capítulo 7, verso 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-los? Olha o que Deus está falando. Se você disser no seu coração, se o teu coração estiver falando isso, falando o quê? Essas nações são mais poderosas do que Deus. Deus não tem jeito de mudar isso, Deus não tem jeito de transformar meu casamento, Deus não tem jeito de me dar uma vitória financeira, Deus não tem jeito mais, essa enfermidade já foi, alastrou para o corpo inteiro, não tem jeito mais. Se disseres no teu coração, esses problemas, essas adversidades, essas nações, esses obstáculos são maiores do que Deus, como é que Deus vai fazer na vida daquele que não crê? Você está entendendo? A importância de você guardar o seu coração, de você saber o que tem dentro do seu coração. Olha um outro texto aqui no Novo Testamento, Marcos capítulo 11, texto que fala muito a respeito de fé. Marcos capítulo 11, verso 22, aquela parábola da figueira, Jesus passa e vai ver se tem figo. Tem até uma pregação no site nosso, se você quiser, assista lá, é muito interessante. Mas eu quero falar com você hoje aqui, no versículo 22, Marcos 11, verso 22. Tende fé em Deus, o primeiro ponto que Jesus fala. Jesus falou, tende fé em Deus. Você tem fé no quê? Você tem fé nas circunstâncias? As coisas estão indo bem, então vai dar certo. Ou as coisas estão indo mal, então não vai dar certo. Meu irmão, quem disse? Deus não precisa de um dia ensolarado para abençoar a tua vida. Deus não precisa de um dia chuvoso para fazer alguma coisa. Deus precisa de fé. Tende fé em Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção daquilo que você ainda não vê naturalmente, mas você vê com os olhos espirituais. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, falar a esse monte, qual que é o seu monte? O meu monte é o meu marido, pastor, que ele é um monte. Não é isso que nós estamos falando. Ele pode ser até um monte. Ele pode ser preguiçoso. Ele pode ser bruto. Ele pode ser isso que você falou também. Se você disser a esse monte, aí você não vai falar para o monte, você não vai falar para ele. Você vai falar para aquilo que está causando esse mal-estar no seu casamento. Se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Opa! Lembra ali que nós lemos em Romanos, se creres no teu coração? E agora ele está falando, se duvidar no teu coração. Então eu aprendo que o coração é a sede ou da fé ou da dúvida. Você precisa aprender isso. Porque a boca fala que o coração estiver cheio. Se o meu coração estiver cheio de dúvida, eu vou falar de dúvida. Se o meu coração estiver cheio de fé, eu vou falar de fé. Se o meu coração estiver cheio de incredulidade, eu vou falar de incredulidade. Agora, se o meu coração estiver cheio de certeza de que a palavra de Deus é poderosa para cumprir o que foi falado, o que está escrito, moço, as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que ele falou. Assim será com ele. Por isso que Jesus, quando ele operava os seus milagres, as suas curas, ele falava assim, seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme o que você falou. Seja feito, vai ser assim como ele falou. Seja feito do jeito que você crê. O cego, o Bartimeu, chegou para Jesus e falou assim, Jesus falou assim, o que você quer? Ele falou assim, eu quero ver novamente. Ele tinha perdido a visão. Talvez você perdeu a visão. Talvez você não esteja enxergando bem como você enxergava antigamente. Estou falando da visão física, não. Estou falando, talvez você não tenha mais esperança, você não tem mais sonhos de que as coisas vão mudar, a expectativa. Não, e Deus, eu quero sonhar de novo, eu quero ver de novo, eu quero viver de novo. E Jesus fala, a tua fé te curou. A tua fé, você crê? Se você crê, Deus vai fazer. Se não crê, Deus não faz. Porque o único meio que Deus usa para transformar, para salvar, para curar, para tocar a sua vida é a fé.
seja feito conforme a tua fé. Se você disser a esse monte, qual que é o monte? Pastor, eu estou com um problema lá na minha empresa e o negócio não anda, minha empresa virou um monte. Começa a declarar: essa empresa é do Senhor. Jesus, o Senhor é o dono dessa empresa. Jesus administra essa empresa é próspera. Começa a citar versículos da palavra. A palavra de Deus diz que Deus fala assim, ó, meu é o ouro, a minha é a prata. Começa a declarar: as riquezas e as glórias vêm do Senhor. Começa a declarar que as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Comece a declarar a palavra, meu irmão. E Deus me ensinou algo fantástico a respeito disso. Paulo fala aqui, olha, o que Paulo fala? Paulo fala assim, ó. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, Paulo fala assim, ó, eu criei, por isso eu falei. Deus falou uma coisa para mim, ele falou assim, ó, para falar basta o conhecimento. Para permanecer falando, precisa de fé. Porque você pode estar ouvindo a palavra hoje, e essa palavra está entrando no seu coração, e você está dando crédito a essa palavra. E você, a partir de hoje, você vai mudar a sua maneira de falar. Você vai começar, talvez você esteja enfermo hoje. Eu vou orar por você no final. E Deus vai tocar a sua vida, você vai ver um negócio diferente na sua vida hoje. E você está aí. E eu vou orar, e Deus vai manifestar na sua vida. Pode ser que não aconteça 100%. Pode ser que vai precisar da minha fé para orar, para liberar essa palavra, e pode ser que seja necessário a tua fé de continuar confessando a palavra. Talvez a sua empresa não esteja vivendo hoje a melhor situação, e você vai começar a declarar: a minha empresa é uma bênção, minha empresa é próspera. Talvez os seus funcionários sejam terríveis, e você vai começar a declarar: os meus funcionários são bênçãos, e eles são produtivos. Você vai encher eles de elogio, você vai encher a vida deles daquilo que você gostaria que eles fossem. Eu sempre falo para os empresários isso. De duas uma, ou eles vão se tornar pela sua confissão, ou eles vão sair da empresa e Deus vai mandar um desse jeito que você está confessando. Agora, meu funcionário não presta, ele rouba, ele só trabalha quando eu estou perto. Meu irmão, você só vai continuar falando se você crer. Porque se passar uma semana e não mudar nada, se passar um mês e não mudar nada, aquele que não crê, ele pode conhecer a palavra, mas ele não vai continuar falando. Então eu estou te chamando hoje para cuidar do seu coração, para você entender o que tem dentro do seu coração. Olha o que Salomão disse aqui, ó. Salomão foi tido como o homem mais sábio da terra. Por quê? Porque o dia que Deus apareceu para ele num sonho, ele falou assim, pede o que você quer que eu te dê. Ele falou assim, me dê sabedoria. Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, está escrito assim, ó, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Por quê? Porque o coração é a sede, é a fonte da fé ou da incredulidade. Então, o que tem entrado no seu coração? O que você tem permitido que fique alojado no seu coração? Derrota, frustração, medo, ansiedade, mágoa, rancor. O que tem inundado o seu coração? A minha esposa, a Thelma, é nutricionista. E ela conhece bem dessa área. Quando uma pessoa, ela me obriga a fazer de 6 em 6 meses. Ela me obriga por quê? Porque eu não gosto de tirar sangue. Pensa num homem macho para tirar sangue, não sou eu. Ela vai junto comigo, segura na minha mão, conversa comigo. Pastor, é desse jeito. Você vê que eu não sou super-homem nenhum. E de 6 em 6 meses eu faço um exame de sangue para saber como é que está o nível de colesterol, de triglicéridos, o colesterol bom, o ruim, essas coisas todas. Né? A gordura no sangue, a gordura nas veias. E ela me monitora sempre, ela me mantém, ela cuida de mim. Você e eu, nós também precisamos monitorar o nosso coração. Nós também precisamos saber se as veias do nosso coração espiritual, elas também estão entupidas de gorduras. Quais são essas gorduras? Esses sentimentos que eu falei. Às vezes você tem mágoa de uma pessoa, é uma gordura. Às vezes você tem raiva de uma pessoa, é outra gordura. Às vezes você tem um pânico, um medo, uma ansiedade, uma preocupação exacerbada. São gorduras que vão se acumulando. Às vezes é uma insegurança, é um medo do amanhã que você não consegue dominar.
essas gorduras, elas vão se acumulando. E quanto mais as paredes das veias elas estão obstruídas, mais força o coração tem que fazer como músculo para bombear o sangue, para irrigar o corpo todo. Quanto mais as paredes dessas veias espirituais, dos nossos corações espirituais estiverem entupidos, mais força nós vamos ter que fazer para que essas palavras de Deus, essa verdade de Deus nos liberte, nos transforme, os milagres aconteçam. Por isso que Salomão falou, guarda o teu coração. A Thelma fala o quê? O que você tem comido? O cara se entope de gordura, de carne vermelha. Eu não sei porque que meu triglicérides está alto. Eu não sei porque o colesterol está nessa altura. Come doce igual uma formiga. Eu não sei porque que a glicemia está alta. É isso. Eu só falo desgraça. Eu só amaldiçoo pessoas. Eu tenho raiva de todo mundo. Eu não perdoo ninguém. Eu não sei porque que meu coração está assim cheio de incredulidade, de dúvida. Eu sei, meu irmão. É por causa disso. Você está alimentando coisas ruins. Você está, né? O que está entrando nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua mente? Tudo isso desce para o coração. O que você tem assistido na televisão? Televisão não é pecado não, meu irmão. Da mesma forma que a internet não é pecado não. Mas como que você tem utilizado a internet? Como que você tem utilizado a televisão? O que seu ouvido tem ouvido? O que a sua mente tem pensado? Tudo isso vai gerando essas gorduras nocivas ao seu coração. Você tem bebido bastante água? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é água, que o Espírito Santo, quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, de mim vão fluir rios de água viva. Você tem se enchido da água, da palavra, do Espírito? Você tem feito atividade física, orado, meditado na palavra, jejuado, adorado a Deus? Sobretudo que guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Porque se com a tua boca você falar e com o teu coração você crer, você vai ser salvo. Porque se você disser, monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no teu coração, meu coração está bombando de bom, não tem gordura não. Está cheio de fé, está cheio de palavra, está cheio de verdade. E não duvidar no seu coração, mas crer no que você falou, assim será com ele. Meu irmão, é em nome de Jesus que a partir de hoje você vai viver uma vida diferente. Você vai viver uma vida sarada, porque a palavra de Deus diz que você tem o direito de viver sarado, curado, no nome de Jesus, e eu declaro essa verdade na sua vida. E a partir de hoje, nunca mais fale da doença, fale da cura. Procure saber mais da saúde, mais versículos de saúde do que diagnósticos de enfermidade. Confesse na tua empresa, confesse na tua casa, confesse nos teus filhos, concorde que os teus filhos são bênçãos. Pode ser terrível, mas eles são bênçãos. Porque Deus quer que eles sejam bênçãos. A tua vida pode estar um bagaço, mas Deus te escolheu para que você vá e você dê fruto e o seu fruto permaneça. Deus te ama. Amém, meu irmão? Que Deus seja louvado em sua vida. Que eu te encontre aqui na igreja qualquer hora dessa, para você contar uma experiência que você teve com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém.